Salve, torcedor vascaíno! Videozinho de hoje vamos falar a respeito de técnico. Técnico, que o Vasco está buscando um técnico e pretende anunciar esse técnico até a sexta-feira desta semana, ou seja, até o final desta semana, o Vasco pretende anunciar o técnico. O Vasco, que tinha como plano A, como plano principal, a exemplo do início do ano, quando tentou a contratação de Marcelo Galhardo, quando o Diniz acabava de ser demitido, né? Parece que teve que ter uma mudança de plano e partir para o plano B, pois o plano A até então era contratar Marcelo Galhardo. E as negociações, a exemplo do no início do ano, não foram para frente, não evoluíram e o Vasco teve que fazer a mudança de plano e mudar para o plano B, né, para tentar contratar o seu técnico. E o Admar Lopes, que é o diretor executivo de futebol responsável pelas contratações do Vasco, foi atrás de um novo técnico e colocou na mesa do Vasco o nome de Vasco Matos. Parece até brincadeira, o nome do cara é Vasco. Vasco Matos, um treinador português que infelizmente não tem nenhuma experiência fora do futebol português, apesar de o Santa Fé lá, que é Santa Fé, o time que ele treina, né, ter N jogadores brasileiros jogando no elenco, então o Vasco vem e bota na mesa o nome desse treinador. Vasco Matos é o nome. Então, salve, salve família vascaína, estamos juntos aqui para mais um vídeo no canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Megamente e você que é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, pretendendo saber quem será o novo técnico do Vasco, né? Eu venho dizer aqui, te dar as boas-vindas e te pedir imensamente que se inscreva no canal, que ative o sininho da notificação para não perder atualizações que vamos trazer todos os dias, de 2 ou 3 vezes por dia, a respeito de novo técnico, novas contratações, reformulação do elenco, né? Lembrando que o Vasco vive uma reformulação no seu elenco, né? Uma reestruturação do clube que pretende mudar todo o ambiente do futebol, né? O Vasco que está próximo a ser assumido pelo novo investidor Marcos Lamáquia. Com isso, o Vasco pretende se reestruturar, né, se remontar, fazer uma reformulação no seu elenco e vem trazer o nome de Vasco Matos, o novo treinador, que Ademar Lopes foi atrás, né, fez uma proposta ao treinador, a proposta interessou ao treinador e o treinador disse sim por uma possível contratação, né? O Vasco que pretende anunciar esse treinador ainda esta semana, mais precisamente até sexta-feira desta semana, lembrando que hoje ainda é terça-feira, né? O que o Vasco precisa trazer as novas contratações e as novas contratações têm que passar pelo aval desse treinador, né? Vasco Matos, apesar de não ter, né, saído de Portugal para ser treinador, tem uma experiência apenas de Portugal, ao exemplo de aquele Álvaro Pacheco, que veio aqui para o Vasco, ficou apenas 4 partidas, tomou aquela goleada histórica para o Flamengo de 6-1, e logo depois foi demitido e a diretoria vascaína alegou que demitiu o treinador, pois o treinador não tinha experiência no Brasil, né, e acabou sendo demitido. Então, se o treinador não tinha experiência no Brasil naquela época, né, esse Vasco Matos também não tem, mas a contratação de Vasco Matos agradou a diretoria do Vasco, agradou o treinador, que quer fazer um trabalho, quer sair de Portugal, gostaria muito de vir ao Brasil trabalhar. Esse treinador já teria sido sondado anos atrás, um tempo atrás, né, pelo Botafogo. Parece que a negociação ali não deu certo e o Vasco agora vai buscar a contratação dele. Já está tudo praticamente encaminhado. O nome também agrada a família Lamáquia, que vai representar o Vasco, vai ser responsável por 90% do futebol do Vasco e pretende tomar todas as decisões. Então, essa decisão também tem que passar pela família Lamáquia, que tinha a intenção de contratar, a princípio, né, Marcelo Galhardo, ex-River Plate, que já está, né, fora do mercado desde o início do ano, quando saiu do River Plate. Então, ele parece que não aceitou, disse que o momento não é ainda de trabalhar, aí pretende ficar mais um tempo em atividade, descansando, curtindo a família, e o Vasco foi atrás desse Marcelo Matos, e eu pergunto a você aqui no comentário, o que você acha desse Vasco Matos? Você conhece esse treinador? Eu falei Marcelo Matos, confundindo com aquele jogador que jogou no Vasco. Esse Vasco Matos, pô, parece que se der certo vai ficar legal, pois o nome do cara é Vasco Matos.
E o Vasco também, que tem um sonho de consumo, né, de contratar Gustavo Scarpa, né, parece que essa possibilidade vem se tornando cada vez mais realidade dentro do Vasco da Gama. Gustavo Scarpa, que está sem clube, se desligou do Atlético Mineiro e agora parece que uma negociação vai ser iniciada em cima de Gustavo Scarpa. Vasco, que já tem como certa a contratação de Nelson de Ossa, né? E agora teve oferecido ao Vasco esse Aubameyang, um francês que joga no Olympique de Marseille, já jogou no Arsenal, já jogou no Barcelona, já jogou no Chelsea, já jogou em N equipes grandes da Europa. O único fator, né, que parece que desanima a diretoria de contratá-lo é o fato dele ter uma idade bem avançada, já são 37 anos de idade, mas que, se for levar em conta os que aí estão de atacante, no caso Brenner, Strauss, Spinelli, DVD, né? Para mim seria muito melhor, valia a pena fazer um contrato com ele até o final desse ano, com a condição de aumentar o contrato ou até mesmo comprá-lo, pegaria ele por empréstimo até o final do ano, se desse rendimento, quando renovava o contrato, ou até mesmo comprava, e se não desse, devolvia lá para o Olympique de Marseille, que não ia ficar, né, tranquilo. Mas eu acho que até para o final do ano dá para contratar o Aubameyang, pegá-lo por empréstimo. O Vasco já fechou o empréstimo de Nelson de Ossa, né, que é um meio-campista colombiano de 26 anos, que jogou pelo Monterrey no Mundial de Clubes da FIFA. Então, essa contratação já está praticamente acertada. Tem Pamenha do Paulinho, que é ex-lateral, é ex-América Mineira, lateral esquerdo de 21 anos. O Vasco já tem duas contratações concretizadas. E o Vasco ainda não desistiu do Cebolinha e agora pretende contratar Gustavo Scarpa. Se o Vasco contratar esses 4 atletas, o Vasco vai ficar com um time compatível e competitivo para o restante da temporada, para não precisar passar aperto na zona da degola, na zona do rebaixamento. Lembrando, gente, que o Pedrinho já deixou muito claro que esse ano o Vasco ainda não vai brigar por título. Apesar de ter brigado por título ano passado pela Copa do Brasil, né, chegado até a final e perdida a Copa do Brasil para o Corinthians dentro do Maracanã, o Vasco não está montando um time agora, mas com a chegada do novo investidor, né, quem sabe ele vai investir forte, vai investir pesado. O Vasco que pretende ainda pegar um empréstimo de 100 milhões para pagar umas dívidas que estão pendentes, né, referente a salário de funcionário, né, o operacional ali do Vasco, conta d'água, conta de luz e algumas coisas que estão pendentes. O Vasco tem que quitar esse problema e a partir de agora já vai começar a ser paga aquela recuperação judicial e o Vasco tem que correr atrás de receita, gerar receita, mas o Vasco precisa anunciar esse técnico até o final dessa semana para dar sequência ainda da temporada. Lembrando que os atletas já se reapresentaram ontem, no dia 22, então vai ter que ter um novo treinador para dar sequência. E eu vou falar de novo para você. Você que é novo por aqui, chegou pela primeira vez aqui no nosso canal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os vídeos que nós vamos postar por aqui todos os dias falando de Vasco da Gama. Então, se você é novo por aqui, quer fazer parte dessa família, não paga nada, é só meter o dedo aqui nesse botão escrito inscreva-se, botar o dedo em cima do botãozinho joinha, que é o dedinho para cima, assim com a mãozinha, e fazer parte da nossa família. Mas a mais, gente, vou desejando para vocês uma ótima semana, uma ótima restante de semana e que o jogo do Brasil amanhã seja maravilhoso. Apesar de eu não acreditar muito nessa seleção, vou continuar torcendo por ser brasileiro. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo.